Bom dia, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, nosso podcast diário meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Como é bom começar o dia ouvindo a voz do Senhor. Eu desde agora declaro o seu dia abençoado, cheio da presença de Deus, uma semana abençoada para você, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua saúde, que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, guiando os seus passos nesse dia, nesta semana, em nome de Jesus. Hoje vamos meditar em um versículo da Bíblia que está em Hebreus, capítulo 11, versículo número 31. Você que tem nos acompanhado nos últimos dias sabe que nós estamos fazendo uma série aqui no Devocional sobre os heróis da fé. São homens e mulheres que são listados no capítulo 11 de Hebreus por terem se destacado em suas vidas pelo uso da fé para obter vitórias, para realizar feitos grandiosos ou simplesmente para manter o seu testemunho de fidelidade diante de situações adversas, crendo na voz e na promessa de Deus. Porque como nós já dissemos várias vezes aqui, a fé não é um pensamento positivo baseado nas minhas ideias, mas fé é crer na palavra de Deus, naquilo que Deus disse e prometeu, pois o que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. É crer que Deus é real e que a sua palavra toda vai se cumprir. Esta é a verdadeira fé. E hoje é a história de uma mulher que ela nem era do povo de Israel. E eu digo nem era porque ela vai depois se tornar parte do povo de Israel. E é a história de uma mulher que começou a vida num caminho bem torto, mas que depois você vai ver que o final da vida dela é maravilhoso, é glorioso. Diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída junto com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então, antes de Deus enviar o povo de Israel, através da liderança de Josué, para rodear a cidade de Jericó, nós vemos no livro de Josué essa história, né? Nos primeiros capítulos, Deus manda Josué enviar alguns espiões para ver a terra, para conhecer o que tem lá dentro de Jericó. E esses espiões acabam sendo descobertos e precisam fugir dentro da cidade. Então uma mulher dentro da cidade os acolhe e os esconde na sua casa. E esta mulher nada mais é do que uma prostituta, uma jovem prostituta de nome Raabe. E o livro de Josué nos narra a história da conversa dela com os espiões. Ela diz assim: ouvimos falar de vocês e do seu Deus, de como Ele é Deus poderoso e não há Deus como Ele, de que nenhum povo pode resistir a vocês, por isso a cidade está com medo de vocês. Eu, porém, sei que o vosso Deus entregará a minha cidade nas mãos de vocês. E eu quero pedir uma coisa, que vocês prometam que vão preservar a mim e a minha família. Ou seja, ela declara a fé no Deus de Israel, o Deus que ela nem conhecia direito, mas que ela ouviu falar. E que por meio dos milagres que ela ouviu falar que esse Deus fez desde a saída deles do Egito, essas histórias circulavam. Olha, aconteceu tal e tal coisa no Egito, as pragas, o que aconteceu no caminho no deserto, a nuvem de fogo de noite, a nuvem, de dia, as codornizes, o maná que caía do céu, as várias vitórias militares no caminho, tudo que Deus fez no caminho do deserto, guardando o seu povo por 40 anos, tudo isso chegava ao conhecimento dos povos vizinhos, e a cidade de Jericó já havia ouvido falar do Deus de Israel. Porém a cidade de Jericó se revoltou contra o Deus de Israel, queria enfrentar e derrotar os israelitas, persegui-los. Ela, porém, diante da notícia deste Deus, do conhecimento da palavra que se achegou a ela, ao invés dela agir como os desobedientes,
lutando contra Deus, ela se sujeitou a Deus e acolheu os espiões na sua casa. Aqui os espiões representam os profetas, os homens de Deus, os pregadores, os pastores, aqueles que ministram a palavra. Aqui representa a própria palavra de Deus que chega até nós, que bate a nossa porta através de um devocional, que bate a nossa porta através da própria Bíblia, de um vizinho que vem falar de Jesus, de um programa de TV, de rádio, de um vídeo no YouTube. A palavra de Deus bate a nossa porta e nós precisamos escolher se vamos abrir a porta, porque Deus não força ninguém a obedecê-lo, mas Deus abençoa aqueles que pela fé decidem obedecê-lo, e foi o caso desta moça. Os rapazes que estavam ali, os espiões, fizeram uma promessa, disseram assim, se você cumprir 2 regras que nós vamos pedir a você, nós prometemos que isso se cumprirá. Você e a sua família serão preservados quando as muralhas caírem, quando a cidade for destruída. E os 2 pedidos foi: primeiro pedido, feche a porta da sua casa e não deixe mais ninguém entrar e nem sair da sua casa até que a cidade seja destruída. Segundo pedido, você vai amarrar uma corda vermelha na janela da sua casa, e a casa dela era em cima do muro. Essa corda vai ficar como sinal da sua casa, do lado de fora do muro. Todos verão aquela corda vermelha e saberão que ali é a sua casa. É interessante, os 2 sinais eram muito importantes e até hoje são sinais de fé. Fechar a porta significa não deixar o pecado entrar. Ela tinha na sua casa uma casa de prostituição. Fechar a porta significava: acabou a prostituição, acabou o envolvimento com pessoas. Você não vai mais receber homens na sua casa, pessoas na sua casa. Diz que ela colocou dentro de casa a sua família, seu pai, sua mãe e seus irmãos. E eles todos ficaram, aqueles dias todos que seguiram, fechados dentro da casa. Ou seja, eles se isolaram do resto da cidade pela fé. A fé em Jesus exige também de nós, muitas vezes, abandonarmos práticas, pecados, coisas que ofendem a Deus, e também nos afastarmos de tudo aquilo que é do mundo que nos rodeia, coisas que ofendem o Criador, porque o mundo anda num caminho de morte, o mundo anda num caminho de destruição, mas nós não somos deste mundo, nós aguardamos um reino que vem e que no final vai destruir as estruturas deste mundo. Ou seja, nós estamos como esta mulher, aguardando a vinda do povo de Deus, do Filho de Deus, do reino de Deus. E ela obedeceu, ela fechou-se dentro da casa e ela também colocou aquela corda na janela. Aquela corda foi a corda pela qual os espiões desceram pela janela. Ela quase que era uma confissão, dizendo: olha, fui eu que deixei eles fugirem. Mas por que a corda era vermelha? Porque o vermelho representa o sangue de Jesus. É apenas pelo sangue que eu e você somos salvos. Aquela corda vermelha na janela, quem olhasse de longe naquele muro marrom, era como se fosse um sangue escorrendo pelas paredes daquele muro. Assim como o sangue de Jesus escorreu sobre aquela madeira marrom daquela cruz, o sangue escorria por essa janela, era um símbolo da confissão em Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso confessar publicamente Jesus como meu Senhor e meu Salvador, sem vergonha do que os outros vão pensar, sem medo das ofensas deste mundo. Eu preciso confessar que eu pertenço a Ele. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Você precisa decidir se você quer andar com Cristo ou não. Você não é obrigado, mas se você quer, você precisa confessá-lo. Orar e confessar publicamente. A confissão pública de fé em Jesus Cristo se chama batismo nas águas. É quando eu decido ser lavado dos meus pecados e me tornar um filho de Deus. Isso é feito publicamente. E também eu confesso a Cristo publicamente toda vez que na minha vida diária eu sou confrontado com situações onde eu preciso manter a minha fé e não negar o meu Senhor. Em rodas de amigos, em conversas, em oportunidades de fazer o mal, de ser corrupto, de mentir, eu vou confessar a Cristo fazendo o que é certo e não o que é errado. Não vou andar como o mundo anda, vou fechar as portas. E o resultado é que a cidade cai. Você já conhece essa história, eu falei ontem.
mas tem um pedaço do muro que não cai. O único pedaço do muro que fica de pé é o pedaço que tem a casa de Raabe e da sua família lá em cima. E é interessante que Josué, antes de darem as voltas na cidade, ele chama todo o povo e ele diz: quando a cidade cair, vocês vão proteger Raabe e a sua família. E Deus manda dizer, Deus dá esta ordem depois, que ela deve ser colocada, as tendas dela, dentro das tendas do povo de Israel. Ela deve morar junto com o povo de Israel. Olha que interessante, ela deve morar junto com o povo de Israel. Quer dizer, ela que antes não tinha povo, ela que antes era uma mulher desvalorizada, agora vai fazer parte do povo de Israel. E eu acho muito bonito o que vai acontecer com ela. Ela vai casar com um homem do povo de Israel. Um homem chamado Salmão vai se casar com Raabe. E ela e Salmão vão ter um filho. O filho mais velho vai se chamar Boaz. Espera aí, Boaz, você já ouviu esse nome? Sim, é este o homem que vai se casar depois com aquela moça que havia ficado viúva chamada Ruth, e que vai gerar um filho chamado Obed, que vai gerar um neto chamado Jessé, e Jessé vai ter um filho chamado Davi, que será o grande rei de Israel. Então quer dizer que Raabe, ela vai ser tataravó de Davi, vai ser a sogra de Ruth. Olha que coisa incrível, Deus pega uma mulher que antes era desvalorizada, era uma prostituta, e você vê que ela se prostituía em casa junto com o pai e com a mãe. Aquela cidade de Jericó não foi destruída por acaso, havia tanto pecado naquela cidade que os pais colocavam os filhos para se prostituir. Olha que coisa horrível. Ela talvez na infância não teve escolha de ser uma prostituta ou não, mas agora ela teve uma escolha de seguir o Deus de Israel, e esse Deus fez ela se tornar parte da família real de Israel. Ela está na galeria dos heróis da fé. Ela é listada, mais do que isso, em Mateus capítulo 1, no versículo 5, ela é listada num texto que diz, livro da genealogia de Jesus Cristo. Como assim? Exatamente, como ela é tataravó de Davi e é da raiz de Davi, dos descendentes de Davi, que vai nascer tanto José quanto Maria. Quer dizer que das suas gerações, do ventre desta mulher, antigamente uma prostituta, agora salva pela fé, é do ventre desta mulher, dos seus descendentes, que vai nascer o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. Aleluia, Jesus Cristo é um descendente também de Raabe. E isso é maravilhoso, porque mostra que Deus pode mudar a história de pessoas que não foram valorizadas, pessoas que andaram num caminho torto, que não importa o seu pecado do passado, se hoje você crê em Cristo e se entrega a Ele, fecha as portas e confessa a Ele pela fé, Deus vai te dar uma nova história, Deus vai reconstruir a sua vida, Deus vai guiar você num novo caminho. Existe um Deus bondoso e poderoso que muda histórias, que transforma caminhos. Aleluia! Aleluia! Que eu e você possamos andar com Jesus todos os dias, crendo que Ele pode mudar todas as coisas. Quem sabe eu estou falando com pessoas hoje aqui que erraram no passado. Sim, nós somos humanos, mas eu quero dizer que há um Deus que transforma histórias. Há um Deus que pega aquilo que estava errado e faz tudo novo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é Deus de transformação. Obrigado porque o Senhor muda histórias. Obrigado porque o Senhor pega aquilo que era impossível e torna possível. Inclusive mudança no caráter, inclusive uma nova história familiar. Senhor, hoje eu peço que o Senhor toque o coração deste homem, desta mulher que talvez andaram num caminho torto no passado. Quem sabe essa tradição de erro, de pecado veio da sua família. Mas agora, Senhor, eles têm a oportunidade de entregar-se a Ti. Meu irmão, diga assim: Jesus Cristo, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Eu me entrego a Ti e eu peço, guia os meus passos. Eu quero viver uma história contigo. Eu quero que o Senhor seja gerado em minha vida e através da minha vida. Senhor, eu me entrego a Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga.
Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Compartilhe o áudio, envie para os seus amigos, né? Vamos ajudar pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso a conhecê-lo, a andarem com Ele. Um grande abraço e até amanhã.